Meu nome é Paulo César Martins Vieira, mais conhecido como Amendoim. É o que a minha comunidade conhece com esse nome. E eu estou aqui na Rocinha já há quase 60 anos. E nesses 60 anos eu vi muitas coisas acontecerem na Rocinha, né? A evolução da Rocinha. Nossa casa era de papelão, né? Depois passou a ser barraco de madeira e agora nós estamos vivendo uma era de concreto, as casas de concreto. Então a Rocinha ela é por si própria composta de hoje uma grande parte. Eu peguei a Rocinha ainda que não era esse número tão grande de nordestino e hoje a gente tem aproximadamente 95% de nordestino na nossa comunidade, que também vieram aqui para ganhar o deles e também desenvolver a favela. E através deles, evidentemente, que nós somos considerados a maior favela da América Latina. E eu passei por vários processos, vi a luta dessa comunidade, não ter água, não ter eletricidade, não ter nem sequer comida, né? Mas com a luta, com o decorrer do tempo, a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Eu fico feliz porque eu ainda menino, na época que eu vivi e que eu vivo até hoje, mas eu vivi uma era meio conturbada, que era a questão da ditadura. Nessa ditadura que parece que ela está querendo voltar e isso nos deixou muito perplexos por tudo isso. Mas eu vivi tudo isso. Para vocês terem uma ideia, eu estudava numa escola pública, né, a Escola Ademar Campos, e que eu apanhava na escola porque eu simplesmente escrevia com a mão esquerda. Como é que eu ia ter uma ideia, já naquela época, de esquerda, de ser comunista? Eu não tinha essa noção. Mas hoje, refletindo tudo isso, eu cheguei à conclusão que naquela época eu apanhava era por causa de eu estar escrevendo com a mão esquerda. E o tempo foi passando, a Rocinha foi crescendo. Eu tive sorte porque eu já jogava futebol naquela época aqui na Rocinha e, por incrível que pareça, a gente jogava na praia, mas naquela época só tinha craque mesmo, né? Eu era boleiro, eu ficava pegando a bola lá pro pessoal jogar, porque não dava para jogar naquele time, era muito bom, o time era excelente. Então eu comecei a pegar a bola. Depois eu passei a jogar e logo em seguida, em 71, eu comecei a disputar campeonato de dente de leite. E aí eu fui pro Flamengo, tive uma sorte de jogar num grande clube, que foi o Flamengo. E de lá, é engraçado que eu trabalhava na feira, de madrugada, arrumava aqui as laranjas todinhas do Tindoca, que Deus tem no reino do céu, pessoa que me deu a oportunidade, e eu fui pro Flamengo. Cheguei lá, um senhor aqui, seu Rosalvo, que veio vacinar cachorro, me levou para lá, só que ele não era diretor de lá, ele me levou para lá e depois ele saiu, e eu fiquei praticamente abandonado lá. E aí depois o senhor Edmundo queria que eu era filho de diretor, até hoje futebol é assim, né? Tem que ser filho de fulano, ter filho de diretor, para poder estar no clube. E eu não era filho, só era filho da minha mãe, vivia com a minha avó, então eu ia pro Flamengo. Aí teve uma hora que o senhor Edmundo, você não pode estar mais aqui, porque aqui tem que ter filho de diretor. E eu não tinha ninguém, eu falei, então eu vou fazer, o que eu faço? Eu já estava enturmado lá com o pessoal dos ricos lá, né? Então o que eu fiz? Naquela época, o túnel foi feito túnel aqui, que é o túnel Dois Irmãos, e eu fui, simplesmente, passei a pular o muro do Flamengo e chegar antes do seu Edmundo. Mas eu já estava lá no meio deles, então não interessava ele tirar.
Eu era diferente, porque era o único pretinho que tinha lá, era diferente mesmo. O nego olhava, porque... E eu fui jogando no Flamengo, eu tive a felicidade de jogar no Maracanã. Agora tu vê um moleque cheio de fome, cheio de magrice, como eu. Naquela época eu comia bem, né? Comia gambá, era quando eu comia, né? Já tinha isso. Tinha que caçar gambá lá na Dona Gertrude para poder comer e achar que eu tô, né, comendo filé mignon. E não era, era gambá, coelho. A gente pegava os coelhos ou então preá, que a gente caçava muita preá aqui na favela para poder nos alimentar. E hoje é proibido. Ainda bem que foi proibido, que a gente não tinha essa noção na época, de problema, a gente queria saber de comer. Não importava o que era, passarinho, era tudo. E aí, de repentemente, em 73, pô, surge a oportunidade, negócio de reportagem, Roberto Marinho, a televisão estava no auge, estava começando a televisão, e aí eles também fizeram muita reportagem, eu fiquei durante 3 meses. Eu tenho até hoje na minha casa essa reportagem toda, tá, meus amigos talvez nem conheçam essa história, mas eu tenho essa história todinha aqui. E aí, naquela época, o meu sonho era tornar-se jogador de futebol, desculpa se eu me emocionar, e comprar uma casa para minha mãe, porque é o que a gente queria, mais é dar uma casa, sair daquela questão da pobreza que assolava a gente, né? Por mais que a gente fazia, trabalhava, mas a gente tinha essa dificuldade. E aí fui pro Flamengo, e agora imagina eu ir pro Flamengo, não tinha nem chuteira, cara, mas já estava escalado para jogar no Maracanã com 200 mil pessoas. Imagina eu, magrelito, cheio de fome, e jogar naquele Maracanã. Eu fiquei assim, estarrecido e ao mesmo tempo muito contente por tudo que estava passando. Eu falei, eu jogar no Maracanã, caramba, jogar no Maracanã. Aí, naquela época, as pessoas daqui acompanhavam. Ia lá e eu vou ver o Amendoim jogar. E eu vou dizer para você, modesta parte, quem me viu jogar, Neymar hoje não chegava nem perto de mim. Modesta parte. Só que, naquela época, era um futebol muito arte. E eu achava que o seguinte, sair driblando em pá, ir lá no gol, voltar. O Tito é que diz isso, coitado do Tito. O Tito falou, Amendoim, faz o gol, Amendoim. Aí eu achava engraçado vir até o gol e voltar. Falei, faz você. Né, Tita, Moser, uma galera, Cidade, Hervé, uma galera que fez parte daquele time. O Seuzinho era o nosso técnico, depois passou a ser o outro técnico. Joguei com Careca que hoje vem muito, que é dono de uma escola na Barra. Então a gente teve Paulo César Caju, que para mim foi uma experiência muito grande ter conhecido essa figura maravilhosa, que era uma polêmica na época. Era um jogador muito culto, ainda continua sendo um jogador super culto, Paulo César Caju. E eu tive a felicidade de encontrar na concentração, como eu vivia assim, ali perto da concentração, porque a gente caçava rã ali. Tinha muita rã na concentração. Então a gente pegava muito para trazer para a favela para a gente comer. Mas no meio do caminho a gente vendia quase aquilo tudo. Aí, mas como o seu Haroldo era o diretor da concentração, ele, como eu estava ali, falou, aí você pode ir lá na favela comprar um óleo? Ah, meu filho, quando ele falava pode, eu já estava voltando. Eu era uma pessoa assim, muito prestativa. Era incrível. Aí eu vinha de lá da concentração correndo até a Rocinha, comprava o óleo. Quando ele viu, o óleo já estava lá, os jogadores ficavam todos felizes. E aí ele passou a me dar, como eu fazia preliminar, ele passou a me dar alimentação lá. Eu me lembro que a primeira alimentação que ele deu, pô, bicho, comer um bife naquela época era uma loucura. Pô, bife a cavalo, a gente chama bife a cavalo, hoje ninguém fala, né? Era bife, 2 ovos estralados, maluco, pô, aquele arroz, aquele feijão. Meu amigo, eu comecei a comer a comida, mas me deu uma suadeira muito grande, que eu não sabia o que era, mas suava muito. O seu Haroldo já sabia, mas eu não sabia também por que eu estava suando assim. Não sei se era de nervoso, é porque a comida era muito boa, mas não, fui saber que eu estava com fraqueza.
E aí a rapaziada todinha na época, Paulo César, Liminha, Fio, aquela galera toda que eram grandes jogadores, né? Eu diria que o Zico ainda nem jogava nessa época, né? Ele veio, ainda era juvenil ainda mais já estava começando a estrear no profissional. Aí eu comecei a ir ali para ficar por ali, tá? De repente aparece lá no Flamengo um técnico chamado Sebastião Mendes. E eu tava bem, cara, que eu tava querendo, eu sonhava ser jogador, né? E nesse meio período de fama, aí o Amendoim ficou muito com o nome, muito famoso, e eu recebi 3 propostas para ir pro Fluminense, Quênia e Universidade Gama Filho. Eu nem sabia o que era isso, não tinha nem noção. Aí, peguei um papel, 3 papelzinhos, escrevi o nome das 3, amassei, joguei pro alto e aparei com a mão. A primeira vez não caiu. Peguei as 3 de novo, amassei, joguei pro alto, caiu uma, dizendo Universidade Gama Filho. Eu falei, é pra lá que eu vou. Quero nem saber. Quando eu cheguei lá, meu amigo, aquilo era uma universidade do primeiro mundo. Rico, milionários, todo mundo estudando lá. E aí eu fui atleta lá. Seu Moacir que me levou, que Deus o tenha no reino. Não esqueci. Seu Rosalvo, não esqueci de vocês. Um minuto, não consigo esquecer. Foram mais de 50 anos atrás, mas eu não consigo esquecer vocês. Que vocês tiveram uma importância muito grande na minha trajetória, né, de vida. E daí eu fui seguindo, daqui a pouco. 73, fui convidado para disputar um campeonato, aí fui fazer atletismo. Porque eu morava na favela e a gente já corria muito da polícia, já estou falando de 50 e poucos anos atrás, hein? E continua correndo até hoje, não mudou nada. Então, mas só que naquela época era a ditadura também, era o exército também correndo atrás de mim. E eu correndo todo dia também, eu falei, é ruim de eu perder para eles. Naquela época eles não davam tiro, a polícia dava tiro, mas o exército não, o exército, eles treinavam, eles corriam atrás da gente para ver que pegava. É ruim de pegar esse negão, cheio de canela fina, correndo, subindo com água, a água subindo com água e descendo com água, não vai me pegar não. Aí eu corria, né? E depois daí, eu fui disputar uma prova com o campeão sul-americano carioca. Né? Eu nunca havia feito uma competição antes, fui competir contra ele, ele já estava há muito tempo já no atletismo, e eu vou te contar, viu? Quase que eu ganho dele. Com mais um pouquinho eu ganhava dele. Só que depois eu treinando, aí eu passei a ganhar dele, que é o treinamento. Aí passei a treinar e tá, lá no Flamengo e tá, né? Treinava, aí depois fui pra Gama Filho, aí fiquei melhor na Gama Filho, né? Aí ganhei prêmio na Gama Filho, ganhei relógio, né? Mas aí eu fiquei tão feliz com o relógio, quando chegou lá numa comunidade, lá na Avenida Brasil, me roubaram o relógio. Aí eu ainda corri atrás do ladrão, mas quando ele entrou para dentro da favela, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo eu vou voltar. Porque o cara falou, dá ou desce, tomou meu relógio, ó, botou 24 no viado. E eu fiquei vendo até hoje, mas não esqueci que esse relógio. E só ganhava esse relógio lá na Universidade Gama Filho, quem era considerado os melhores atletas. E eu estava entre esses melhores atletas. Fui campeão sul-americano, fui campeão brasileiro, fui campeão europeu, ganhei tudo lá na Alemanha. Foi engraçado porque eu saí do Rio, no Rio de Janeiro, na época a gente fazia uma média de 44 graus, era sério, 44 graus, era um sol. Você podia fritar, naquela época se fritava o ovo no asfalto. E eu fui para lá. Mas naquela época foi engraçado, porque naquela época a gente usava o tal de Black Power. Eu nem sabia o que significava isso. Mas hoje eu sei o que é Black Power. Mas aí eu, falei, vou deixar meu cabelo crescer, e fui. Aí como eu andava muito em Ipanema, eu morava na favela, mas meus contatos eram tudo no asfalto. Tudo no asfalto. Tinha uma família ali no Leblon que me adotava ali todo final de semana
maior casarão, maior, porra, na José Linhares, Maurício, porra, Dom Maurício, né, o Samuel, Luiz, né, a Maria do Carmo, a galera toda, a mãe dele que me adorava, eles me adoravam. Então, e me ajudou muito, pagou curso para mim na época, o curso era muito caro, fazer curso de guia, e eles tinham lá na Rio Tour, aí eles fizeram, eu fiz o curso lá, que na época a Rio Tour era a Rio Tour. Então de lá para cá, eu fui para a Europa, estudei, bati o recorde lá. Ao bater o recorde, aí o ministro da Alemanha, senhor Hans, era ministro de Esporte e Educação, me ofereceu uma bolsa. E eu ainda garoto. Eu não quis nem saber. Eu falei, bolsa, o que é isso? Bolsa de estudo. Falei, opa, é por aqui que vou ficar. Falava nem o idioma. Falei, eu vou aqui. Aí escolhi lá fazer educação física e ao mesmo tempo ser treinador de futebol. Foi o que eu fiz. Sou treinador de futebol, consegui sucesso, mas você sabe que no Brasil é muito difícil. Se já é difícil para o jogador, se não é difícil para o jogador, né? E o jogador negro e o técnico negro, você pode contar no dedo aí, que você não tem quase treinador ou técnico negro. Se tem, está escondido lá debaixo da mesa. Mas os grandes técnicos, não que eu dissesse que no país que eu peguei naquela época, o racismo era muito mais forte. Era tão mais forte que eu tinha um goleiro lá, Canarinho, depois morreu alcoólatra, porque o desespero vem. Ele poderia estar agarrando no time profissional e o técnico, na época, eu até discuti com ele, que foi o... Eu discutia mesmo, eu era chato, eu já era chato naquela época. Eu via a injustiça, eu partia para cima mesmo, dizia que era o Coutinho, que Deus o tenha no reino do céu, mas que naquele momento foi trazer um jogador lá, que já estava parado há 1 ano e meio, gordo, e botou no gol e não botou o Canarinho, que foi o maior sucesso, maior goleiro do juvenil. E eu já brigava naquela época. Queria explicação por que eles não botaram o Canarinho. Se nós tínhamos 4 goleiros e lá em cima não tinha goleiro. Temos que pegar o cara lá parado 1 ano e meio e trazer. Achei aquilo esculacho. Então eu sempre fui um cara, quem conhece, me conhece na favela, sabe que eu sou um cara que sempre briguei, né? Lutei. E é isso aí, cara. Eu acho que a vida, a gente não pode desistir. Agora eu tô passando já no final da minha vida, com muita luta, tô passando esse problema aí de hemodiálise, mas com certeza diz que eu tenho mais ou menos umas 5 ou 10 anos para viver mais, então eu vou curtir isso, bicho. Eu quero que todo mundo curta. Eu nunca desista de seu sonho, desista do nada. E eu, graças a Deus, nunca desisti. Tenho uma família, falo vários idiomas, tenho 5 universidades graduadas e não precisei sair da favela. Fui criado com meus pais, que meus pais me criaram. Tenho um agradecimento a ele, tio Souza, tia Janda, que me criaram, me deram educação. Mas eu não adianta eu querer sair da favela se a favela não sai de mim. Então eu continuo sendo um cara feliz, alegre, tenho uma família maravilhosa. Vou para onde eu quero, viajo para onde eu quero. Hoje já não posso mais, porque eu estou fazendo isso. Então, mas o pouquinho que eu tenho de vida, eu vou curtir muito ainda com a minha comunidade.